Olá, sétimo ano A, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje trabalharemos 3 temas específicos: velocidade, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Esses temas eles estão no livro de vocês, na página 14 e 15. Então eu peço que vocês deem uma lida para facilitar a compreensão. Na aula de hoje, vamos revisar um pouquinho a aula anterior. Na aula passada, nós trabalhamos especificamente 4 temas: movimento, repouso, trajetória e deslocamento. Nós vimos que, para definir se um corpo está em movimento ou se está em repouso, eu precisaria ter um referencial. Se houvesse uma variação na posição, de acordo com um determinado tempo, o corpo estaria em movimento. Se não houvesse essa variação de posição, e não tivesse intervalo de tempo, então o corpo estaria em repouso. Nós vimos também que a trajetória é o caminho, ou seja, o conjunto de posições que o corpo vai ter ao longo da trajetória. O deslocamento, nós vimos também que ele é definido como a variação da posição. Essa variação ela pode ser calculada com a seguinte fórmula: ΔS, ou seja, a variação da posição é igual à posição final menos a posição inicial. Ter existido. Letra A, movimento. B, repouso. C, trajetória. D, deslocamento. O movimento seria a variação na posição em relação a um determinado tempo. O repouso seria o contrário. Se o movimento ele varia a posição, o repouso é a não variação de posição. E, consequentemente, não haveria intervalo de tempo. A trajetória, como já tinha falado, é o caminho, ou seja, o conjunto de todas as posições por onde o corpo irá passar. E o deslocamento é a variação de posição, que poderia ser calculado com a fórmula de posição final menos posição inicial. Deite sobre sua cama e fique quietinho. Agora faça e responda a seguinte pergunta: estou em movimento ou em repouso? Sendo referencial a cama. Então você está parado e o seu referencial é a cama. Como não houve deslocamento, não teve variação de posição entre você e a cama, então você está em repouso, seria a resposta correta. Terceira questão. Agora, imagine que há um observador no Sol, o Sol sendo o referencial, e de lá ele vê você deitadinho em sua cama. Como a Terra gira em torno do Sol e você está sobre a Terra, logo ele perceberá que você está em... Então, pessoal, se você está na Terra e a Terra ela faz o movimento de translação, ela vai se distanciando do Sol, se movimentando de acordo com e seguindo um determinado tempo. Então, se houve aí um tempo e se houve aí uma distância que ela percorre, então ocorre uma variação. Se ocorre a variação, então eu tenho movimento. Quarta questão. Você é o referencial, está de pé em uma calçada e observa um ônibus cheio de passageiros passar à sua frente. Para você, as pessoas no interior do ônibus estariam em movimento ou paradas? Então, se você é o referencial e as pessoas passaram, se elas passaram por você, elas estão tendo variação de posição e estão gastando determinado tempo para ir se distanciando de você. Então, as pessoas estão em movimento. Significa ΔS. Então, ΔS era a variação de posição. Sexta questão. Como o deslocamento pode ser calculado? Nós vimos que o deslocamento era calculado através de uma fórmula, que era a seguinte: ΔS
igual a SF menos SI. SF, posição final, SI, posição inicial. A sétima questão, bem brevemente, era uma subtração, com a fórmula que eu acabei de falar. Então, seria 245 menos 200. A resposta seria 45 quilômetros. Oitava questão, a mesma coisa, subtração. 145 menos 10. Resposta da questão, 135 quilômetros. Seria, nos dois casos, a posição final menos a posição inicial. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Então, velocidade presente na página 14 do livro de vocês. Então, a velocidade é uma grandeza da física que relaciona justamente o deslocamento de um corpo com o intervalo de tempo. Porque ao se deslocar, nós gastamos um determinado tempo e também percorremos uma determinada distância. Essa velocidade ela pode ser instantânea e ela pode ser média. Quando eu falo instantânea, eu estou falando da hora que eu observo. Por exemplo, eu olho lá no velocímetro do carro e o carro está a 80 km por hora. Então, naquele instante que eu olhei, ele está a 80 km por hora. Então, isso é a velocidade instantânea. Eu olhei naquele momento especificamente. Já a velocidade média é quando eu calculo a média que teve naquele período. Não quer dizer que o carro ele andou sempre a 80, porque nós sabemos que tem aí os quebra-mola, tem às vezes buraco na pista, então faz com que até mesmo o trânsito e faz com que o carro ele tenha que andar mais devagar. Quando eu calculo a velocidade média, é a média que teve naquele percurso. Digamos assim, a velocidade que o carro andou mais naquele percurso. A velocidade média, nós teremos aí outra formulazinha, que é a seguinte. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Esse ΔS é a variação de posição, que nós já sabemos como calcular, e o ΔT é a variação de tempo, que é praticamente igual ao ΔS, só que vai ser o tempo final menos o tempo inicial. A divisão desses dois aqui é o que vai definir a velocidade média do corpo. Exemplos para nós praticarmos. Então, se eu pedisse aqui qual a velocidade média, observando a imagem, nós podemos ver que para descobrir o ΔS, eu tenho que pegar a posição final, 190, menos a posição inicial, que é 30. Quando eu faço subtração de 190 por 30, a resposta é 160. Então, eu sei que aqui o ΔS é 160. O ΔT eu descubro da mesma forma, fazendo a subtração do tempo final menos o tempo inicial. O tempo final foi 2 horas. O tempo inicial foi 0. Então, quando eu faço a subtração de 2 menos 0, a resposta é 2. Eu descobrindo quem é o ΔS e descobrindo quem é o ΔT, só vai fazer a divisão do ΔS pelo ΔT. Então, seria a divisão de 160 por 2. A resposta, 80 km por hora. Essa seria a velocidade média desse carro. Observando a imagem, eu quero que vocês me digam qual é a velocidade média de acordo com o tempo e com os quilômetros que o motociclista percorreu. Então, mais uma vez, para descobrir quem é o ΔS, eu tenho que fazer a subtração da posição final menos a posição inicial. Nesse caso aqui, a posição final é 259 e a posição inicial é 214. Lembram que faz a subtração. Então, 259 menos 214, a resposta é 45. Então, o meu ΔS é
45. Vamos descobrir o ΔT, que também é uma subtração do tempo final menos o tempo inicial. Tempo final foi 17 e o tempo inicial foi 16. Fazendo a subtração de 17 menos 16, a resposta é 1. Então, agora que eu já descobri quem é o ΔS e quem é o ΔT, só é fazer a divisão de um pelo outro. Então, o ΔS dividido pelo ΔT, que seria 45 dividido por 1. Então, esse motociclista, ele foi na média de 45 km por hora nesse percurso. Temas finais: movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O uniforme, ele representa o deslocamento de um corpo com velocidade constante, em qualquer instante ou intervalo de tempo. Então, durante aquele determinado tempo, não vai ocorrer uma variação na velocidade. A velocidade ela vai ser a mesma. Para calcular qual foi esse movimento uniforme, qual foi a distância que teve esse movimento uniforme, nós iremos utilizar a seguinte fórmula: ΔS igual a V vezes ΔT. Esse ΔS é a variação de posição, ou seja, a distância percorrida. Então, eu quero saber qual foi a distância que foi percorrida que o carro ele se manteve na mesma velocidade. Por exemplo, em 80 km por hora. Qual foi aquela distância que ele percorreu? Esse V é a velocidade média que nós já descobrimos anteriormente. Como é que descobre ela? E o ΔT é o intervalo de tempo. Exemplos. Marcos ele está dirigindo seu automóvel em uma estrada, mantendo o ponteiro do velocímetro em 80 km por hora sem variação. Olha aí a dica. Não houve variação, então eu já sei que é movimento uniforme. Exemplo 2. Diz assim: imagine que um trem se desloque ao longo de 2 horas a uma velocidade constante de 60 km por hora. Que distância ele percorreu nesse período? Então, eu quero saber qual foi a distância. Então, se eu quero saber qual foi a distância, eu quero saber com relação ao movimento uniforme. Distância percorrida é igual a velocidade média menos vezes, aliás, ao tempo. Se eu quero descobrir o ΔV, eu já tenho na questão essas duas informações. Então, a velocidade média foi 60 km por hora e o tempo foi 2. Isso quer dizer que a distância aí percorrida em movimento uniforme foi 120 km. Vimos que não ocorre variação de velocidade. O corpo, o automóvel, ele vai se manter na mesma velocidade durante um certo percurso. No caso do movimento uniformemente variado, ocorre sim uma variação. Então, eu vou ter uma modificação na velocidade, só que essa velocidade ela vai mudar de forma constante. Ela vai aumentar de forma proporcional. Como está no exemplo. Nós temos aqui um movimento uniformemente variado, onde a velocidade ela foi aumentando de forma proporcional. Observem que a velocidade ela foi aumentando de 5 em 5. Então, inicialmente eu tinha 5 metros por segundo, depois 10, depois 15. Então, observem que foi proporcional, foi de 5 em 5. A mesma coisa com o tempo. Observem que o tempo ele foi aumentando de 1 em 1 segundo. Aqui uma tabela para a gente comparar a diferença que existe entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Nós vimos que no movimento uniforme, o corpo ele não vai ter uma variação na velocidade. A velocidade ela vai ser a mesma durante todo o percurso. Já no movimento uniformemente variado, vai sim ocorrer uma mudança na velocidade, só que essa mudança ela vai ser de forma proporcional. Ela vai aumentar ou vai diminuir na mesma quantidade.
Vamos agora para a nossa atividade. Em caso de dúvidas, só entrar em contato. Lembrando que todas as atividades valem, além de nota, a presença de vocês. Até a próxima!